Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, yo estoy muy bien. Am, Hoje, agora, né, nós vamos estudar sobre discurso direto e indireto. Discurso direto e indireto. Já? Esse E aqui está porque o I aqui à frente está, então ficaria uma espécie de cacofonia em espanhol, certo? Seguindo, sempre temos o costume de estudar um verso bíblico. Eu quero compartilhar com vocês esse verso bíblico aqui, que é Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso auxílio nas tribulações, nosso socorro presente nas tribulações. Então, vale a pena confiar em Deus, vale a pena, quando você estiver passando por qualquer aflição, se entrega nas mãos de Deus, você vai receber força, vai receber consolo, né? Vai se sentir em paz. Essas são as bênçãos aí que Deus promete, viu? Seguindo, lá na página, isso mesmo, ok? Para quem não tem um livro, aqui tá a página do livro, página 59, ok? Mas para quem tem um livro, olha aqui, eu estou com o meu livro, estou acompanhando com o meu livro. Aproveita aí e acompanha também com o seu livro, certo? Nós percebemos aí que o tema é discurso direto e indireto, né, como eu havia dito, e você vê que tem uma certa separação de estilo de ambos, certo? E logo depois a gente vê as características, diferença entre um e outro, certo? Vamos lá? Vamos começar aí com o discurso direto e indireto, os estilos. Podemos transmitir uma mensagem de duas formas, né? Duas formas. Em estilo direto ou em estilo indireto. Mediante o discurso direto, produzimos textualmente as palavras de uma pessoa ou personagem. Já no discurso indireto, você fala, né, palavras não se reproduzem literalmente, senão que as palavras mencionam desde a perspectiva do que faz o relato ou reconta o que já havia visto, ok? Escutado ou lido. Exemplos. Discurso direto. Mi madre me dijo, vuelve pronto. Mahatma Gandhi dijo, Dios no ha criado fronteiras. Mi objetivo es la amistad con el mundo inteiro. Até a gente estudou isso lá no comecinho, né, do capítulo. E é interessante que esse discurso direto produz, né, textualmente as palavras de uma forma de uma pessoa ou o personagem. Então, é produzido textualmente palavras de uma pessoa ou o personagem. Então, aqui, mi madre dijo. Quem é que disse? A mãe dele, né? A mãe dessa pessoa que disse, minha madre, minha mãe, né? Ela disse o quê? Vuelve pronto. Então é um discurso direto. Você já diz logo que as palavras veio de uma pessoa e essa pessoa foi que a mãe dele. O próximo, Mahatma Gandhi dijo, Deus nos ha criado fronteiras, meu objetivo é a amistade com o mundo inteiro. Então você vê aqui que já o discurso direto novamente, aqui você vê que tem um personagem. Quem é que o autor que falou isso? Essas palavras bonitas, né, do começo lá do nosso capítulo, Mahatma Gandhi. Então Gandhi falou isso aqui, que Deus não criou fronteiras, né? Então você vê claramente que o discurso direto é um personagem, uma pessoa que fala. É isso, ok? Exatamente, é isso que você tem que focar. Você já sabendo que o discurso direto é um personagem ou uma pessoa que está falando, você já vai entender que o discurso indireto já é outra situação. Olha só, estilo indireto. Mi madre me dijo que volviera pronto. Você vê que aqui deixa claro que a mãe dele disse, porém, quem é que está falando? Ele. É o rapaz, não, ou a moça, não sei, é o personagem aqui, é o narrador que está deixando bem claro que a mãe dele que disse para ele voltar logo. Mas aqui, no estilo indireto, o que foca, quem foi que disse a história, foi ele, entendeu? Ele disse de forma indireta aquilo que a mãe dele disse. Ou seja, ele repetiu o que a mãe dele disse. Mas para a história aqui, para esse estilo,
Quem disse foi ele, certo? O outro, Mahatma Gandhi dijo que as fronteiras não foram criadas por Deus. Ok? Você vê novamente, disse. Né? Ele está, de certa forma, sendo indireto. E você vê também uma diferença que no discurso direto usa as aspas, geralmente utiliza os dois pontos, né? Em esses exemplos se produziram exatamente as palavras ditas por alguém, né? Nota que em discurso direto as orações estão, né, expostas e separadas por dois pontos e as palavras reproduzidas vão quase sempre entre comilhas. Então, comilhas é o quê? Aspas. Então, você vê que no discurso direto sempre vem aí dois pontos e vem aspas. Você vê que nos dois exemplos veio assim. Só que nesse outro você não vê dois pontos e não vê nenhuma aspas. Você viu aí? Então, você já sabe. O estilo indireto não vem com aspas e não vem com dois pontos. O estilo direto vem com aspas e dois pontos ou dois pontos, ok? Então essa aí fica aí a dica e é uma dica poderosa para você identificar o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto, certo? Muito simples esse conteúdo, certo? Seguindo, dando continuidade, você vê aí, discurso direto, começa e também tirando mais dúvidas, né? Caso tenha mais alguma dúvida, começa com verbos de dizer, ok? De dizer. O precede com dois pontos e às vezes um guion, né? Que é o tracinho, ou também chamado de raia, né? Produz ou imita entonação, gestos e sonidos, o discurso direto. Às vezes usa vocativo, ok? Usa chamamento. O discurso indireto também começa com o verbo de si, mas seguido da conjugação subordinante que ou si, como foi no exemplo aqui, ó. Discurso direto. Aqui, mi madre me disse que. Nos dois exemplos foi utilizada aí, né, a palavra que. Também pode ser utilizada a palavra si. O narrador reproduz com suas palavras o dito por alguém, o que foi dito por alguém. Perguntas imperativas e exclamações, perguntas imperativos e exclamações perdem sua entonação, entendeu? Não existe aquela entonação que se tem aí no discurso direto, ok? Adota o ponto de vista do momento comunicativo atual, certo? Então você vê a diferença entre um e o outro dentro de um texto, em frases em si, essa é a grande diferença, certo? Muito importante memorizar isso para você identificar, certo? No espanhol, o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto, certo? Dando sequência, você vê aí, né, no manual de vocês, manual, material didático, como vocês assim gostarem mais de ser identificado, você vê aí na página 60, que vai falar as formas de transmitir uma mensagem. Quais são as formas de transmitir uma mensagem? Então, aí está o verbo, e está em discurso direto, e está em exemplos em discurso indireto. Os pretéritos, né? Do, aí. Había aprobado el exame. Dudou que aprobara el examen. Le había dicho, vete. Le había dicho que se fuera. Então, aqui você vê claramente os usos sempre das aspas, os usos dos pontos. Hace pouco me decía não. Hace pouco me decía que não. E você vê aqui também utilizando as palavras que e se, sempre nas frases, né? Presente, disse, não suelo falhar. Disse, disse, no, que não se suele falhar, que não se pode falhar, certo? Futuros simples e compostos. Respondeu, comerei quando melhorarei, né? Respondeu, comerá quando melhore. Dijo, me habré dormido
cuando llegues. Dijo que se habrá dormido cuando llegues. O próximo. Condicional. Me diría entonces, não passa nada. Me diría entonces que não passa nada. Imperativo. He dicho, cállate por favor, cómprame una mochila, le pidió. He dicho que te calles, por favor, lhe pediu que comprara uma mochila. Então, é que ele disse que te cales, cállate, cala-te, né? Fecha a boca, isso significa cállate, ok? Compra-me uma mochila, me compra uma mochila. Lhe pediu, ok? É interessante que realmente sempre é utilizado o que? As aspas e os dois pontos, e esse outro sempre é utilizado o que ou o se, ok? Então fica aí essa sugestão, na verdade é muito claro isso. Quando vocês verem o discurso direto, sempre vai ter aspas e dois pontos, e o discurso indireto sempre vai ter aí, sempre vai ter utilizado o que e o se, certo? É assim que é o discurso direto e o discurso indireto, certo? Lembrando, vou até dar uma sugestão, eu posso utilizar esse tema aqui do discurso indireto lá no nosso estudo dirigido. Então, de estudo dirigido vai ter exemplos de discurso direto e discurso indireto. Você pode até aproveitar e identificar lá, se quiser, ok? Estarei muito feliz se vocês aí souberem identificar no próprio estudo dirigido sobre isso também, certo? Dando sequência, avançando, vocês veem aí, lá na página 60, duas questões, na verdade, que fala aí, diz o seguinte, na primeira, né, a 10ª. Transforma o discurso das seguintes frases de direto em indireto. Então, esse aqui, a primeira frase está aí de forma direta. Você vê as aspas, você vê os dois pontos. E da forma indireta, você poderia passar aí, la azafata lhe perguntou el passageiro se ele pensava que sua nieta chegaria a tempo. Então, é uma forma que você poderia responder de forma indireta essa mesma frase acima. A B. La professora lhe perguntou a los alumnos, han terminado la tarea? Ou seja, a professora perguntou aos alunos se haviam terminado a tarefa. Então, a professora perguntou a los alumnos se haviam terminado la tarea. Ok? La madre le preguntó a su hijo, limpia tu habitación. La madre le ordenó a su hijo que limpiase su habitación. El professor afirmou, ¿es correcta la respuesta? O professor afirmou, é correta a resposta? El professor afirmou que era correcta la respuesta. Você viu? Ou então você pode escrever assim, el professor afirmou que la respuesta era correcta. Também estaria correcta. Yeah. 11. Agora, haz lo contrário. Transforma o estilo das orações de indireto em direto. Então, vamos lá. Hernán lhe perguntou a sua colega se ella le acompanharia à fiesta. Então, você vê que a frase está o quê? Indireta. E aí, vamos passar para o direto. Ou seja, para passar por o direto, o estilo direto, você vai ter que colocar os dois pontos e as aspas. Então, vamos lá. Hernán lhe perguntou a sua colega, dois pontos. ¿Me acompañarás a la fiesta? B. Ella le preguntó que no podía porque tenía mucho que estudiar. Ella le contestó, dois pontos, no puedo porque tengo mucho que estudiar. Entre aspas, ¿se ve? El alumno dijo al profesor que no iría a las clases aquel día. El alumno dijo al profesor, no iré a las clases hoy. Então, você vê aí a diferença, né? Então, el alumno dijo al profesor que no iría a las clases aquel día. No iré a las clases hoy. Né? Vê aí as aspas novamente. Le interrompi perguntando como estava seu padre.
Le interrompi perguntando, como está su padre? Ou tu padre? Você percebe? A diferença é muito clara e extremamente visível. A diferença aí no direto, é utilizado os dois pontos e as aspas, e realmente a frase é exposta de maneira direta. A gente vê que é os personagens que estão falando, exige ali uma espécie de narração onde existe a primeira pessoa, certo? Já o outro também pode ser que esteja na primeira pessoa, porém a gente percebe que é um fato narrado, certo? O indireto é como se fosse um fato narrado e você vê claramente narrado por alguém. E aí você vê claramente que o indireto, ele tem aí a omissão, né? Não está exposto às aspas, não está exposto os dois pontos, mas sempre está a partícula se ou a partícula que, né? Então você é bem claro isso e é bem nítido essa diferença. Isso facilita muito o conteúdo, certo, turma? Dando sequência, lá na página seguinte, que é a página 61, finaliza aí com a questão 12, né? Sinalize com um X a forma verbal que melhor encaixa com o estilo indireto. Então, primeiro, por que chegaste a tão tarde, Chavali? Me perguntou a maestra. Então, a maestra me perguntou por que eu havia chegado, né? Você vê que fica melhor na narração. Los chicos dijeron, um dia seremos grandes. Então, aí o discurso indireto seria, los chicos dijeron que um dia seriam. Essa seria a conjugação correta do verbo, seriam grandes. Foi por um buen motivo, dijo el presidente. Dijo el presidente que había sido por un buen motivo. Iba a visitarte, pero no tuve tiempo, me dijo mi tío. Mi tío me dijo que iba a visitarme, pero no tuvo tiempo. Essa seria como eu posso dizer, a expressão correta do verbo, né? A conjugação correta do verbo. A professora me perguntou, has estudado para a prova? A professora me perguntou, você estudou para a prova? A professora me perguntou se eu havia estudado. Você vê que também dá no verbo, ele fica como que no passado, né? Você vê dá essa sensação aí. Na verdade, todos aqui estão no passado, né? Então fica aí esse ponto interessante da característica do estilo indireto, porque você vê que, de certa forma, existe uma sequência em deixar o verbo aí no passado também. Mas isso não é uma regra geral, ok? Iba visitar-me, tá? Seguindo. Eu também já falei esse. La alumna afirmou, soy buena em espanhol. Você consegue afirmar isso? La alumna afirmou que era buena em espanhol. Então, você vê que todas as formas para passar aí para o estilo indireto, você simplesmente conjugou o verbo de outra forma também. É importante essa variação da forma verbal entre um estilo direto e o estilo indireto, certo? Uma curiosidade aí muito interessante, certo? Dando sequência, eu quero agradecer e eu quero aproveitar também e dizer que eu ainda estou aceitando as atividades pendentes do capítulo 3. Me envie lá, ainda existe chance, certo? Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Que Deus te bendiga. Vamos hacer una oración. Padre querido, muchas gracias por la clase de hoy. Esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Hasta la vista. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la vista.